Olá, meus queridos irmãos e irmãs, voltamos com a segunda aula do dia, a 44ª aula. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como vocês estão vendo na descrição, e eu falei na última aula, agora há pouco, que vamos refletir um pouquinho sobre o Pater Noster, ou o Pai Nosso, certo? E vamos seguir aquelas orientações que a gente vê, que é aquele método. O Pai Nosso. Vamos ver a excelência do Pai Nosso. Talvez você nunca refletiu o Pai Nosso por estes critérios que vamos refletir agora. A mais excelente oração é o Pai Nosso, ou também chamada a oração dominical, isto é, a oração do Senhor, certo? Pai Nosso, oração dominical ou a oração do Senhor. O Pai Nosso é a mais excelente oração, por quê? Por dois grandes motivos. Vamos ver os dois grandes motivos pelos quais a oração do Pai Nosso é excelente. O primeiro, porque quem compôs foi Jesus Cristo, diretamente. E ele a ensinou aos apóstolos quando o interrogaram de que modo deveriam orar. O fundamento bíblico é de Lucas, capítulo 11, versículos de 1 a 4. Esta é a excelência da oração do Pai Nosso. Foi Jesus que ensinou. Atenção, não foi os nossos primeiros pais, Adão, não foi o nosso pai da fé, mesmo vendo Deus, que nos ensinou. Nenhum dos profetas, tá certo? E também não foram nenhum dos apóstolos. Foi o próprio Jesus que nos ensinou. Segunda excelência, porque encerra claramente, em poucas palavras, tudo o que a Deus podemos pedir e esperar de Deus. Veja, o próprio Jesus disse: quem me vê, vê o Pai. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Eu faço a vontade do Pai e o Pai faz a minha vontade. Então, a segunda excelência da oração do Pai Nosso, veja, é porque nele, ou no Pai Nosso, ou nele, tem tudo o que e tem todos os nossos desejos para com Deus. Por isso que é uma oração excelente. Vamos ver o proêmio desta oração, não é? A forma introdutória desta oração. O Pai Nosso compõe-se de um proêmio, ou uma introdução, um prefácio, vamos dizer assim, veja, de 7 petições, ou seja, 7 pedidos. Os 3 primeiros pedidos referem-se à glória de Deus. Você sabia disso? Os 3 primeiros pedidos do Pai Nosso referem-se à glória de Deus, ou seja, são dirigidos diretamente para Deus e fala dele. E os outros 4, as nossas necessidades espirituais e temporais. Não é? Não apenas materiais, mas espirituais e temporais. Temporais porque estamos aqui no tempo, no Cronos, em caminhada.
em jornada. Vamos ver, no proêmio, na introdução, no prefácio, certo? O Pai Nosso, que estais no céu, chamamos a Deus nosso Pai, porque Ele verdadeiramente é Pai de todos os homens, a quem criou, e de modo especial Pai adotivo dos cristãos, porque os reuniu e adotou por filhos no batismo. Essa era a grande, mas a grande questão, primeiro, no tempo de Jesus, que o levou para a cruz, porque ele disse que era filho de Deus, a primeira coisa, e depois do primeiro século, começaram a pensar, não é? Se Deus só teve o unigênito e o primogênito, o primeiro e o único filho, como nós somos filhos de Deus? Pasme. Essa questão foi levantada no primeiro século. Só depois de 3 séculos, com Santo Agostinho, é que ele resolve o problema. No 4º século para o 5º, meados do 4º para o 5º século, quando ele diz: nós nos tornamos filhos de Deus no Filho de Deus. E por isso o Deus, que só teve um único filho, e o primeiro, Jesus Cristo, ele nos acolhe no seu Filho, não é? Por um sacramento, que é o primeiro dos 7 sacramentos também, que é o sacramento do batismo. Então ele nos adota. Portanto, nós somos filhos no Filho, Jesus Cristo. Tá certo? Em Jesus, Deus nos vê e nos acolhe totalmente. Isso é bonito, não é? Muito bonito. A palavra pai, em português, é o mesmo, não é? Ou seja, é o mesmo que padre. A palavra padre, em português, é o mesmo que pai. Dito mais reverentemente como o termo, não é? Excelência é mais reverencial que o termo você, por exemplo. Tá certo? Chamar a Deus, nosso Pai, nos anima a recorrer a Deus com confiança de filhos e orar, não só por nós, senão também pelos nossos irmãos. Por esse motivo, dizemos Pai Nosso. Certo? E aqui é interessante que a gente, dando continuidade à reflexão, não é? Chamar Deus de Pai, veja, quer dizer que ele não está distante, ele está próximo. E num relacionamento filial, eu me aproximo e me uno a ele. Não um pai distante, é um pai bem pertinho de nós. Acrescentamos, portanto, que estais no céu, não para excluirmos que Deus esteja em toda parte, mas para pensarmos em seu reino, onde ele se manifesta plena e visivelmente aos eleitos de Deus, ou seja, aos filhos, não é? Eleição aqui não é aquela eleição do Antigo Testamento entre os povos, mas os eleitos de Deus é aqueles que recebem o batismo, se tornam filhos de Deus. As 3 primeiras petições, vamos lá. Os 3 primeiros pedidos que, atenção, lembra que é para a glória de Deus. Como filhos, desejamos e pedimos, em primeiro lugar, a glória de nosso Pai. E dizemos: santificado seja o vosso nome. Isto é, queremos que Deus seja conhecido e glorificado pelos homens. É o nosso prazer, é a nossa honra que o nosso Pai seja conhecido por todos e que todos se tornem filhos dele, e se tornando filho dele, se tornam também os nossos irmãos e irmãs. É, porém, nosso vivo desejo participar também nós da glória de nosso Pai. Daí o acrescentamos: venha a nós o vosso reino. Isto é, em nós, com a vossa graça, reinai na igreja com o vosso Espírito
e concedei-nos o reinar convosco em vossa glória. Eu quero participar de sua glória, já começando aqui no mundo temporal. Por isso que eu digo, venha a nós o vosso reino. Que a vossa glória me cubra, que a vossa glória me envolva, que a vossa glória me eleve, que a vossa glória me conduza. Não é? Que a luz do Senhor venha sobre mim, e que eu permaneça nesta glória por estado de consciência, perseverança e de pureza de mente, de corpo e de alma, que eu possa ouvir como João ouviu naquela visão do Apocalipse. Quem são estes que se levantam do número de 144 mil? E o anjo vai dizer, estes foram e são os que foram lavados e alvejados pelo sangue do Cordeiro. Eu quero fazer parte deste grupo. Eu quero fazer parte desta multidão. E você quer fazer parte? Veja, somente rezando o Pai Nosso. Começando pelo Pai Nosso. Que oração excelente. Que oração plena. Que oração perfeita. Porque foi ensinada por Jesus. O meio essencial para que Deus possa reinar em nós com a graça e possamos reinar com Ele na glória é fazer a sua vontade. Por isso, na terceira petição, Jesus nos faz dizer, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Olha que maravilha, não é? Eu já peço aqui, não é? Dizendo que o santificado seja o seu nome, que venha o seu reino, a sua glória. Eu peço que seja feita a sua vontade. Vontade na minha vida, vontade na minha família, vontade no meu trabalho, vontade nos meus projetos, vontade na minha pastoral, vontade na minha evangelização, vontade nos meus sonhos. Eu não quero ser nada mais. Eu não quero ser alguém sem a vontade de Deus. Tá vendo, católico, cristão católico? Católico verdadeiro. Se és católico, honra o teu nome. Portanto, de ser catalão, de ser total. Católico não é fragmentado. Católico não é partido, católico não é dividido, católico não escolhe apenas uma parte, mas católico escolhe a totalidade e vive a plenitude da sua fé dentro da sua igreja, amando-a e respeitando-a. É assim que o esposo diz para a esposa, né, no altar do Senhor. Com essas palavras, declaramos-nos dispostos a aceitar das mãos de Deus tudo que Ele estabeleceu na economia geral do mundo, ou seja, na economia da salvação, todo o seu projeto salvífico. Ao mesmo tempo, imploramos se faça a vontade de Deus nas coisas que deixou ao nosso livre arbítrio e fazê-las prontamente como no céu fazem os anjos. Eita, quando a gente pensa que está apertando, ela fica mais estreita ainda. Veja, quando eu peço que seja feita a sua vontade, na verdade eu estou dizendo, assim como os anjos estão continuamente na tua presença, Senhor, eu quero aqui na terra também estar. É assim que nós cantamos, né? Tem um cântico, eu quero estar em tua presença e contemplar a tua face, meu Senhor e meu Deus. Já aqui na terra, contemplando o que os anjos contemplam nos céus. Tá certo? Vamos avante. Então pensamos os três pedidos, né? Que os três pedidos são a glória de Deus. Uma forma de proêmio, de introdução, de prefácio. Vamos agora para as 4 últimas, que são 7 pedidos, né? Além do meio essencial, há meios secundários, isto é,
Praticar o bem e ficar longe do mal seria a nossa prática em tudo aquilo que fizermos, não é? Ou seja, praticar o bem e se distanciar do mal. O bem desejado pode ser duplo. Ele pode ser espiritual e material, como o nosso Senhor nos ensinou. Está contido na quarta petição. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. É o pão material, isto é, tudo que serve para manter a vida da alma e do corpo, tá certo? O pão espiritual e o pão material também. Nesse quarto pedido, pedimos isso, certo? Por isso que as obras da misericórdia, ela está dividida em obras corporais da misericórdia e obras espirituais da misericórdia. Vamos avante. Para a alma, a graça de Deus dada pelos sacramentos, especialmente pela Santíssima Sagrada Eucaristia, e alimentada pela Palavra de Deus nos sermões, nas leituras espirituais e nas inspirações divinas, ou seja, em especial na Santa Liturgia, na Santa Missa. Para o corpo, tudo quanto for necessário à vida material, alimento, vestuário, habilitação, etc., não é? A água, veja, tudo aquilo que me dá dignidade, certo? Como filho de Deus. E como cristãos e cidadãos e cidadãs. Pai nosso, isto é, ganho justamente, sem fraude, nem dano alheio, o pão cotidiano, reservado pela providência cada dia, por ser necessário a nossa subsistência humana. E aqui, veja, tem o duplo movimento, a providência, que é a ação de Deus, veja, dirigido a mim, e a previdência, a minha ação dirigida a Deus. O esforço de Deus cotidianamente, que chamamos providência, e o esforço humano cotidiano, que chamamos previdência. As coisas se encontram e se unem, tá bem? E se unem. Vamos agora para... Quantos minutos temos aqui? Vamos ver. Vamos agora para as 3 últimas petições, ou seja, os 3 últimos pedidos e o amém, certo? Destacamos aqui o quarto, porque tem esse duplo sentido. As 3 últimas petições entende com a libertação do mal passado, futuro e presente. Talvez a gente não tinha essa dimensão do Pai Nosso, né? Mas o Catecismo da Igreja Católica também trabalha muito bem, tá bem? Aqui é uma síntese, e uma síntese muito profunda e muito rica do Pai Nosso. Mal passado são os pecados pelos quais contraímos o débito de pena com a divina justiça. Por isso, dizemos assim: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Lembrados da palavra de Jesus Cristo, isto é, de que o Pai Celeste não nos perdoará os pecados, se não perdoarmos de coração primeiro a quem nos ofendeu. Olha que responsabilidade, não é? E o que nós pedimos no Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O próprio Jesus nos ensinou, veja, a partir, fazermos a nossa parte. E aqui a ação primeira: eu perdoo para ser perdoado. Eu não sou perdoado para perdoar, certo? Eu amo para ser amado. Eu não sou amado primeiro para amar. É possível, o Senhor nos ensinou. O mal futuro, esse é o mal passado, né? O mal futuro
É o perigo a que nos expõe as tentações e provas que o Senhor permite para conhecermos a nossa fidelidade, não é? Qual a intenção ou objetivo de sermos provados e atribulados? O Senhor, para conhecer a nossa fidelidade, o nosso amor, Ele prova. Não nos deixeis cair em tentação, isto é, não permitais sejamos tentados, e dai-nos a graça para das tentações sairmos vitoriosos. Com a graça de Deus, aguentarmos e superarmos. Veja, porém, os padres da igreja, chamados terapeutas da igreja, que viveram isso, né, e deu certo na vida deles, eles nos ensinam duas coisas: evitar essas ocasiões de pecado e, quando não puder, fugir das ocasiões de pecado. O mal presente é o pecado, único mal verdadeiro de que pedimos, ou seja, não é? Podemos perder a salvação e pedimos que nos livre, né, deste mal. Quando dizemos assim, mas livrai-nos do mal, não é? Chamamos também mal ao que nos faz sofrer, moral ou fisicamente. Desses males podemos rogar ainda, fiquemos livres, se for isso útil à nossa própria santificação. Porque às vezes Deus permite que o mal, veja, nos pegue para nos santificar, para nos purificar. Aí são os desígnios de Deus. A primeira leitura de ontem dizia o quê? Quem poderá prescrutar os desígnios do Senhor? Somos limitados. Concluímos com o amém. Assim seja, para exprimir a nossa confiança de sermos ouvidos por Deus. O amém é o assim seja, e o amém também significa é verdade. Eu creio. Aqui eu estou seguro. É a minha fortaleza. Tá certo? Senhor, como dizia o salmista, tu és o meu rochedo, tu és o meu abrigo. Em ti encontro segurança. Magnífico, né? Por isso começou a aula sobre estas orações dizendo assim que é uma oração excelente, tá certo? Eu vou baixar, já fazem 22 minutos, 23, 24 minutos, e eu vou baixar só para ficar a aula sobre o Pai Nosso, tá certo? Se você quer dar a catequese. Ao voltarmos, eu vou falar da invocação de Maria Santíssima e dos santos, falando um pouco da Ave Maria, falando um pouco do Rosário e falando um pouco da devoção aos anjos e aos santos. É bom porque só fica numa aula só, tá bem? Tchau, tchau. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Talvez daqui a 20, 30 minutos eu volto com a terceira aula.